Gente, dezembro e janeiro são meses em que os pais precisam estar alertas, tá? Com as férias escolares, os acidentes domésticos crescem. E isso ninguém quer, porque esses são os principais casos. São afogamentos, choques, queimaduras. Agora, o que fazer para evitar? Vou falar com o Juliano Cartacho agora, que ele vai trazer dicas pra gente. Ô Cartacho, ontem eu vi uma publicação que dizia assim: antes eu tinha medo do choro, ficava preocupada, agora eu tenho medo do silêncio. Tá em silêncio, alguma coisa está aprontando, você tem filho pequeno em casa, né? Como é que a gente faz para ficar mais tranquilo, sabendo que as crianças estão em casa, hein? Bom dia. Bom dia, Neila. Não fica. Eu abri mão da tranquilidade quando eu tive o primeiro filho. E você disse tudo, viu? Lá em casa são 3, né? Quando passa de 30 segundos de silêncio, você já desespera porque alguma coisa está acontecendo. Aí você faz o cheque lá, né? Miguel, Rafael, Gabi, onde é que vocês estão? Para saber se não tem nada errado. Agora, nessa época do ano, principalmente, a molecada toda em casa, o risco de acidente é muito maior, mas a grande maioria, Neila, tem como ser evitada. Para explicar um pouquinho, falar sobre isso, estou aqui com o Tenente Pablo. Muito obrigado, Tenente, conversar com a gente. Também com o Sargento Leonardo. Eles vão mostrar para a gente algumas situações, mas antes da gente demonstrar a mais comum de todas, que é o afogamento, queria conversar rapidinho com o Tenente. Tenente, por favor, vem aqui do ladinho. Nós temos a questão do choque elétrico, a questão da queimadura, a questão da intoxicação. Todos eles são evitáveis, né, Tenente? São evitáveis. Hoje, se estima que 90% dos acidentes domésticos, eles são evitáveis com a supervisão do adulto. E dentro de casa, por exemplo, tem um tipo de acidente, Neila, que tem se tornado muito comum, não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, que é o choque ou a queimadura provocada pelo celular ligado na tomada. Eu sei que a sua filha já está numa idadezinha que não sei como é a questão de tela na sua casa. Lá na minha, são 2 horinhas por dia, no máximo para os mais velhos, e a pequenininha não chega nem perto de tela. Agora, a gente vê muito criança conectada, a criança vira quase que um desktop. Ela fica ligada na tomada, no celular, o dia inteiro. Tem esse risco de explosão, risco de queimadura, Tenente? Olha, Juliano, nesse período de férias ainda existem mais ocorrências relacionadas ao tema. Muitas vezes os pais, eles não entram de férias, né? Eles precisam ali continuar com a sua atividade diária e essas crianças acabam ficando um pouquinho mais de tempo ali com os equipamentos eletrônicos. Então, não está recomendado o uso de equipamento eletrônico enquanto está em carregamento. Enquanto está carregando. Ele esquenta, ele aquece, ele pode provocar explosões, pode provocar queimaduras severas, levando inclusive à eletrocução e à morte. E tem uma outra questão, e aí é a minha preocupação com a Bibi. Eu tenho uma pequenininha de 1 ano e 8 meses. Né? A gente falava assim, ai, que lindo, quando é que ela vai começar a andar? E agora você já fica desesperado porque ela não para quieta mais, né? É questão de cozinha, por exemplo. Você tem detergente rosinha bonitinho, verdinho bonitinho. São cores que chamam a atenção das crianças. Isso acaba ajudando a questão da possibilidade de uma intoxicação, Tenente? Com certeza, com certeza. Na verdade, hoje a gente recomenda muito colocar uma separação entre cozinha, uma portinha, né? Para separar a cozinha e os demais cômodos da casa. Por quê? Não somente produtos tóxicos, na cozinha a gente tem faca, a gente tem equipamentos para poder fazer acendimento do fogo, às vezes a gente utiliza panela, às vezes não, a gente utiliza panela para poder fazer a comida, então a gente recomenda nunca deixar o cabo da panela para fora ali do fogão para não haver risco de queimadura das crianças. Quanto à parte da intoxicação, é importantíssimo não deixar os materiais de limpeza, né, desinfecção, ali em regiões baixas. E, se necessário, deixar que isso fique trancado com chave para não haver o risco de ingestão pela criança. Importante demais. Agora, Neila, você sabe qual é o maior risco nessa época do ano? A gente vai abrir aqui um pouquinho, chamar aqui o Sargento Leonardo também para explicar para a gente. Eu vou mudar de lado enquanto o Ricardo Nascimento tá mostrando. Tenente, é o afogamento. Inclusive, na semana passada, viu, Neila, nós estamos aqui diante... Todo bombeiro é herói, eu costumo dizer isso sempre. Mas nós estamos aqui do lado de heróis que participaram do salvamento daquele bebezinho que a gente mostrou no início da semana, que afogou lá no setor de Mansões do Lago Norte, criancinha de 1 ano. Imagina o desespero, o arrepio só de pensar num negócio desse, né? E o tenente participou desse resgate. Não se sabe ao certo quanto tempo a criança passou submersa, mas vocês conseguiram reanimá-la, né, tenente? Conseguimos sim, a criança saiu da casa com vida e entregamos ela no hospital de base com estado delicado, mas ela estava com vida. A Neila tem uma pergunta para a gente, por favor. Pois não, Neila?
Olha, eu quero lembrar, ô Gil, que eu me afoguei quando era pequena. Não lembro a idade que eu tinha, mas eu devia ter de 2 a 3 anos no máximo. E eu me lembro até hoje da sensação de estar afogada. Me lembro do azulejo azul na minha frente e do momento que eu fui resgatada. E olha, 40 e tantos anos depois. Mas eu queria deixar claro o seguinte, as crianças pequenas, elas se afogam em pequenas rasuras, né? Vaso sanitário aberto é motivo, balde. Então, eu queria que ele reforçasse ambientes de afogamento que não passam pela cabeça de muitos pais dentro de casa. Pois é, a Neila está lembrando para a gente, Tenente, que ela foi vítima de afogamento quando era pequenininha, 2, 3 anos, e lembrando do risco que, principalmente crianças pequenininhas, a gente tem aqui, o Tenente vai explicar para a gente, elas podem afogar em pouco espaço, né? Balde, qualquer tipo de recipiente com água, a criança pode afogar. Aqui, o que é que vai acontecer? Vamos explicar a simulação, pessoal de casa, Tenente, por favor? Ok, Juliano, é importante a gente saber que nesse período de férias, as crianças elas costumam usar piscina, então aumenta muito o número de afogamento em piscina. Antes de partir para o atendimento, e o atendimento é essencial, é importante a gente garantir a prevenção. Então na piscina é recomendado que a gente tenha um cercamento dessa piscina, de uma cerca de mais ou menos aí, ou acima de 1,2 metros. É importante que, se possível, tenha uma lona e essa lona esteja presa às bordas, a lona não pode ser só para proteger a piscina, porque hoje o que mais mata crianças de 1 a 4 anos no nosso país é o afogamento. Então, é uma questão de saúde pública séria. Para além, quando a gente não consegue fazer a prevenção, e eu gostaria de aproveitar o espaço para falar de mais um tópico. Estamos na época de festas, então o pessoal se reúne, família, né, confraternizações. É recomendado pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático que a gente separe um pai ou uma mãe que fique ali, em caso de uso de piscina, na borda da piscina, prevenindo e olhando essas crianças. O afogamento, infelizmente, ele é um evento muito silencioso. Quando a criança ela começa a submergir, quando ela sai da água, ela quer o quê? Ela quer puxar o ar, ela quer inspirar. E o inspirar não permite com que ela grite e que ela acene que está ali se afogando. Então é importante ter alguém sempre visualizando, ok? Aqui na nossa dinâmica não conseguimos prevenir, precisamos realizar o atendimento dessa criança. É importantíssimo que a população esteja orientada do como proceder. Por quê? A gente vai acionar o Corpo de Bombeiros, o 93, mas a gente vai ter um tempo de deslocamento dessa viatura. Hoje o nosso tempo no DF ele é bem curto, mas a gente tem esse tempo de deslocamento. Então é importante que os primeiros socorros já sejam realizados ali por quem visualizou a ocorrência. No nosso caso é um bebê, né? Ele está aqui em pouca quantidade de água e pouquinha água já é capaz realmente de afogar uma criança. O Léo vai fazer a retirada, vai sempre retirar essa criança em pé, ou seja, para evitar que ela vomite, que ela regurgite mais líquido, vá para aquele pulmão. Então ele fez a retirada aqui da criança, essa criança ela já não estava respondendo, então a gente vai dar o continuidade. A gente vai continuar no modelo maior. Isso. Então o sargento Leonardo, ele está fazendo ali, chamando, né, vendo a criança se tem responsividade. Essa criança não apresenta responsividade, ou seja, uma criança grave, se afogou realmente. Então o sargento Leonardo vai fazer já de imediato o acionamento do 193, ligue para o Corpo de Bombeiros e vai dar continuidade, ou peça alguém para ligar, vai dar continuidade ao atendimento. Então ele fez a exposição aqui do peito da criança, ele fez o que a gente chama de ver, ouvir e sentir, que é o quê? Ver se a criança está respirando, sentir no rosto dele, na face, se há a saída de ar e visualizar também aqui o tórax para ver se há expansão torácica ali durante o atendimento. Nessa criança não existe respiração, ou seja, ela está pelo menos em parada respiratória. Então, já nesse instante, ele vai fazer, isso aqui é um ponto importante, a única recomendação que a gente tem para se fazer boca a boca, hoje pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é no paciente em afogamento. E isso é importante porque o que causou a parada cardiorrespiratória ou a parada respiratória foi a ausência de oxigênio. Então, fornecer oxigênio é essencial. Então, aqui a gente recomenda a realização do boca a boca, no caso da nossa criança aqui, da nossa vítima. Então, o sargento Leonardo vai demonstrar como fazer esse boca a boca, ele vai tampar o nariz, vai abrir a boquinha da criança e ele vai fornecer 5 ventilações com a boca dele. Então, vocês podem ver que o tórax aqui, ele expande, vai fazer... Isso. Ele vai fazer 5 ventilações. Ok, 5 ventilações feitas, ele vai reavaliar a criança. A criança não apresentou movimento, continua inerte. Então, a gente vai iniciar as compressões torácicas. Lembrando que a compressão torácica aqui é na metade inferior do osso external ou aqui no centro do tórax, na linha entre os mamilos das crianças. Ele vai realizar essa compressão apenas com uma mão, em número de 30 compressões.
Existe um limite de tentativas, tenente? Tempo? Muito boa a sua pergunta. Pessoal, pegou um paciente afogado, faz o atendimento, inicia o atendimento, porque a gente pode iniciar atendimento de paciente afogado até 60 minutos após a submersão. É também uma característica específica do afogado. Então, chame o 193 e deixa que a gente dá continuidade, a não ser naqueles casos, né? O paciente já está um dia, já está bastante tempo ali submerso, aí realmente tem que chamar e tudo, mas a gente não recomenda quando tem sinais de morte evidente. Neila, agradecer mais uma vez a participação tanto do Tenente Pablo quanto do Sargento Leonardo com a gente. Fica a dica para você de casa, é importante demais ter conhecimento de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Isso devia ser ensinado nas escolas do Brasil. Fica essa dica aí para os nossos legisladores. Volto com você, Neila. Obrigada, Gil. Agradeço aí aos nossos entrevistados.